No nosso vídeo de hoje eu quero falar sobre outra alternativa para a lateral direita do Vitória que ainda, no meu entendimento, precisa se reforçar para a sequência da Série A e tem um jogador que está completamente livre no mercado, que é o Bruno Peres. Você lembra dele? Lateral direito ex-Roma, jogou também muito bem pelo Torino, lá no futebol italiano. Ele que aqui no Brasil também já soma passagens aí pelo Bragantino, Guarani, Santos, São Paulo, além do Sport. Estava por último no Atlético Paranaense, onde não foi bem, na temporada passada, 5 partidas, uma assistência, mas a condição física do jogador foi algo negativo, tanto é que ele acabou não renovando o seu contrato no Furacão. O último jogo dele aconteceu ainda no dia 6 de dezembro, pelo Atlético Paranaense, foi oferecido nessa temporada ao Goiás, mas o Verdão acabou não demonstrando grande interesse, essa informação do Vitor Pimenta, por conta da falta de ritmo do jogador. Eu penso também desta mesma forma, mas agora com a janela de transferência se encerrando, ela fica à disposição até o dia 2 de setembro. Jogadores que estão livres antes desta data ainda podem fechar. É o caso, por exemplo, do Bruno Peres. Como eu falei, não seria o ideal, tá? Acho que o Vitória precisava contratar um jogador com ritmo um pouco melhor, mas dependendo da situação, é um cara que pode agregar. O Bruno Peres, além de lateral direito, ele pode jogar um pouquinho mais avançado, como meia direita. Vou deixar aqui para vocês também o mapa de movimentação do jogador no Campeonato Turco que ele fez lá em 2022. Acho que foi a última boa temporada de fato pelo Trabzonspor, foi inclusive campeão do Campeonato Turco. 35 jogos, 1 gol marcado e 2 assistências. Ele que obviamente é mais conhecido por conta da sua passagem pela Roma, e foi até que boa, tá? Em 2016, 44 jogos, 2 gols e 2 assistências, e depois de não dar certo no São Paulo e no Sport, algo que assim me surpreendeu muito, ele volta para Roma, ele estava emprestado aos clubes aqui no Brasil, e joga bem, tanto no finalzinho da temporada de 2019, quanto também na temporada completa de 2020 e 2021. Pouco tempo atrás era um jogador inclusive titular na Roma, naquela última temporada no campeonato italiano. Ele marcou, deixa eu pegar aqui para vocês, em 44 jogos no ano, 2 gols e 3 assistências. Depois vai para a Turquia e volta no Atlético Paranaense, onde chegou ali para quebrar o galho na temporada passada, mas acabou que não funcionou tão bem assim não. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Bruno Peres, uma das alternativas, hoje completamente livres no mercado da bola. É um lateral que tem como principal característica o jogo ofensivo, na época de Roma, Torino, também aqui no Brasil pelo Santos, era um jogador muito agudo, chegava muito na linha de fundo. Na Itália também atuava até mais como um meia-direita, ali na época que ele surge no Torino, sua primeira passagem no futebol italiano, jogando às vezes até mais como um atacante do que propriamente um lateral direito. É um nome experiente, 34 anos de idade, não se aposentou, vi alguns vídeos dele treinando, enfim, separadamente, na sua casa, através do Instagram. Esse que é um nome plausível para o Vitória ou para outro clube na sequência da Série A, que busque ainda um lateral, para a sequência do ano. Dar fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse atacante que está muito próximo de ser anunciado pelo Vitória e que é revelado nas categorias de base do Coritiba. Estou falando sobre o Gustavo Mosquito, jogador que começou no Coxa ali em meados de 2013, 2014, ainda na equipe sub-17, passa no sub-20 e acaba se destacando bastante. Na última categoria, a pré-profissional, antes de ser negociado com o Corinthians, ainda na temporada de 2019. Então, apesar de ser tratado assim como um dos grandes craques desta geração no Couto Pereira, foi convocado inclusive para a seleção brasileira nas categorias de base. O Gustavo Mosquito acabou sendo negociado com o Corinthians. O torcedor do Coritiba inclusive acabou achando essa atitude um pouco contraditória por parte do atacante, mas faz parte. Esse é o mundo da bola. Gustavo Mosquito que saiu pela porta dos fundos, basicamente, pelo menos pela torcida, no Coritiba, da mesma forma lá no Corinthians. O que a gente tem de informação ainda nesta semana? O Gustavo Mosquito chegou nesta última terça-feira em Salvador e agora vai esperar o seguinte: o julgamento para saber se o clube que fechar com o atleta vai precisar pagar uma multa ou não, só vai acontecer no mês de setembro. Hoje a CBF acabou autorizando a inscrição do jogador no Campeonato Brasileiro, mesmo ele tendo atuado mais do que 7 vezes, que é o limite máximo. Foram 10 jogos pelo Corinthians na Série A. Entretanto, como ele rescindiu o contrato por conta da falta de pagamento do FGTS, a CBF reconhece esta ocasião como uma situação de urgência. Porém, ele que acabou rescindindo o seu contrato e afastado do elenco do Corinthians desde o dia 3 de julho, entrou com esta ação
judicial alegando o atraso do pagamento do FGTS e dos direitos de imagem. Porém, o Corinthians acabou quitando estas pendências com um profissional e depois, né, e nesse período, acabou rescindindo o seu vínculo também. Então, o Corinthians acaba tentando agora entrar na justiça, provando que o jogador tinha recebido o valor e aí sim sendo indenizado, né, dessa forma, o clube. Então, é uma contratação de risco. Confesso para vocês que mesmo tendo um pé atrás, se tratando de justiça aqui no Brasil, sendo sincero, eu faria essa contratação, tá? Eu gosto do Gustavo Mosquito, acho que é um cara que pode sim ajudar o Vitória na sequência do ano. A minha maior preocupação era justamente com a CBF, ou seja, o Vitória ficar nessa dúvida se pode ou não inscrever o jogador, ele já tinha 10 jogos, se a CBF não falasse nada, o Corinthians está na zona de rebaixamento, o Vitória é o primeiro time fora, eu não mexeria com o Gustavo Mosquito nem a pau. Só que, já que há, né, este aval, vamos colocar assim, da CBF, tudo bem, né? Acho que tirar pontos do Vitória para beneficiar, por exemplo, o Corinthians, isso não vai acontecer. Então, ao menos nisso. Agora, no aspecto jurídico, envolvendo também essa rescisão do jogador, eu deixaria isso mais nas mãos dos representantes do Gustavo Mosquito com o Corinthians, tá? Mas, obviamente, o Vitória, que é o clube que está contratando, acaba ficando atento na história. Sobre as características do Mosquito, vou deixar para vocês o mapa de movimentação dele pelo Corinthians nesta Série A de 2024, segundo o site SofaScore, uma nota média razoável de 6,65. Ele que pode atuar mais na ponta direita, já jogou também mais pela ponta esquerda, às vezes centralizado. 1,68 m de altura, é destro e é um jogador com boa velocidade. Eu acho que esse é o principal trunfo aí do Mosquito. É um jogador que consegue pegar essa bola e carregar, colocar na frente, puxar um contra-ataque. Jogando na ponta esquerda tem essa característica de trazer a bola para dentro, buscando, por exemplo, uma jogada individual, uma finalização de fora da área. Por ser um jogador pelas pontas, eu acho que o Gustavo Mosquito até tem uma boa finalização. Na ponta direita, pelo menos dos jogos que eu assisti dele pelo Corinthians, ele tentava mais uma jogada de drible para cruzar essa bola na grande área. Não tem um cruzamento assim tão impecável, enfim, é um jogador de poucas assistências na sua carreira. A melhor temporada dele pelo Corinthians foi em 2021. 6 gols e 3 assistências em 53 jogos. Nesta temporada apareceu apenas 27 vezes com 1 gol e 2 assistências. O atleta também tem passagens pelo Vila Nova e pelo Oeste, além do Paraná Clube, lá em 2020. Né, ele estava emprestado ainda nesse período pelo Corinthians, antes de voltar ao Timão e conseguir ser um jogador útil, tanto na Série A de 2020, 21, 2022 também marcou 5 gols. No ano passado teve uma grave lesão, por isso só acabou entrando em campo 14 vezes. Qual a sua opinião sobre o Gustavo Mosquito? Essa chegada, algumas polêmicas, pensa que é um nome para chegar sim hoje no Vitória e ser um jogador titular. É um pouco melhor do que o Carlos Eduardo, também um pouco melhor do que o Everaldo, por exemplo. Não é uma aberração, não é nenhum grande craque, tá? Não espere isso aí do Gustavo Mosquito. Só que para ajudar, né, dentro do elenco hoje, dando mais opções de velocidade, até mesmo com uma certa qualidade na finalização, acho que é o nome que pode se agregar para o técnico Thiago Carpini.